irmãos, sejam bem-vindos à 72ª Conferência da Estaca de Setúbal. Hoje, sábado 23 de novembro de 2024, esta é a sessão de adultos de sábado à noite. Damos boas-vindas ao Presidente Luís Cordeiro, Presidente da Estaca, que está a presidir esta conferência, também à Presidência da Estaca e à Presidência das Organizações da Estaca. Damos também boas-vindas aos membros do Sumo Conselho da Estaca e a todos os outros membros, amigos e visitantes que estejam a participar hoje, presencial ou remotamente. O meu nome é Luís Melo, sou o segundo Conselheiro da Estaca e, a pedido do Presidente Luís Cordeiro, estou a dirigir esta sessão. A música para esta sessão da conferência está a ser dirigida pela irmã Felícia Cordeiro e acompanhada ao piano e ao órgão pelo irmão Nuno Crevidão. Vamos dar início a esta sessão cantando o primeiro hino, o hino número 132, Reis dos Anjos à Harmonia, que será cantado pela congregação, e logo de seguida o irmão Euler Alves da Silva, presidente do Quórum de Elders da aula de Setúbal 1, irá oferecer a primeira oração. Querido amado Pai Celestial, somos imensamente gratos por esta conferência, por estarmos reunidos e conferirmos o que precisamos melhorar e continuar para seguir o seu caminho. Somos gratos por toda a liderança da igreja, somos gratos pelos irmãos que doaram seu tempo para preparar esta conferência, os familiares que os apoiaram. Pedimos que dê saúde sempre a eles e que possa confortar em todos os seus desafios. Abençoe para que possamos sair daqui edificados, com empenho para melhorar aquilo que precisamos melhorar. Abençoe todas as pessoas enfermas, todas as pessoas que estão sofrendo, seja qual for o sofrimento. E encerramos essa oração com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Iremos agora ter o prazer de ouvir o Presidente Luís Cordeiro, Presidente da Estaca. Logo de seguida, a irmã Maria Eduarda Oliveira, da aula 1 de Setúbal,
vai também fazer um discurso. Depois, a Presidente Inês Tonkin, Presidente da Sociedade Socorro da Aula de Setúbal 1, e também a Presidente Fátima Cordeiro, primeira Conselheira da Presidência da Sociedade de Socorro da Estaca. Logo a seguir ao discurso da Irmã Fátima Cordeiro, iremos cantar, aliás, o coro irá cantar o hino número 94, Louvai a Deus. É congregação? Não há cor. Não há cor, é congregação. Gostaria apenas de iniciar esta conferência com algumas palavras que, ora, possam nos ajudar no restante dos discursos e sessões até amanhã. Vivemos num mundo difícil, confuso, onde se ouve muito ruído, onde há muita discussão, onde há mais comentários do que notícias, e onde parece que as pessoas não se querem entender e partilham, não partilham, não é? Querem fazer vincar a sua opinião de forma muito forte. Podemos ver isto quando estamos a fazer zapping, não é? Pelos canais de notícias. Há mais comentários do que notícias. Pode acontecer qualquer coisa como cair um alfinete no chão e isto dá direito a pelo menos 6 horas de comentários. Portanto, é um mundo confuso, é um mundo complicado e realmente onde a contenda é a palavra de ordem. E a contenda nós sabemos de onde vem. Vem do inimigo de Deus. Aqueles que estão aqui provavelmente vão reconhecer as palavras que eu vou dizer a seguir, mas em certa ocasião os 3 apóstolos chegaram-se ao pé do inimigo, Lúcifer, e disseram-lhe: já não fazes mais falta aqui, podes ir embora. E a primeira coisa que Lúcifer disse foi: queres ficar com todos os meus domínios? Não foi isto que Pedro disse. Pedro estava só a dizer que já não fazia mais falta, que podia ir embora. E Satanás claramente mostra como é que a contenda começa. A contenda começa quando se coloca na nossa boca pensamentos e ações que a outra pessoa nem sequer está a pensar fazer. E Satanás estava a lançar uma acusação, como se Pedro quisesse tomar conta de todos os seus domínios. E é assim que a contenda funciona. Se nós formos analisar bem esta situação em particular, que muitos de vocês vão reconhecer de onde é, vão perceber que aquilo que as pessoas que buscam a contenda fazem normalmente é aquilo que elas próprias estão a pensar, elas mesmas. Nós sabemos perfeitamente quem queria dominar todo o mundo, portanto a acusação que Satanás faz, na verdade, é aquilo que ele está a fazer. E assim começa a contenda, e os mal-entendidos e a falta de comunicação. Que nesta conferência destaca nós possamos pensar e ponderar sobre estas coisas. Vai ser uma conferência talvez um pouco diferente daquilo que temos observado nos últimos anos. Amanhã vão ver que a nova geração vai ter uma ênfase muito grande na nossa conferência. Hoje ainda tivemos uma atividade das moças da nossa estaca. Estou muito grato por essa atividade. E eu fui vê-las lá na sala onde elas estavam e o meu coração encheu-se de esperança pelo futuro, porque eles realmente vão tomar conta do crescimento do Reino de Deus. E esta transição está mesmo a acontecer. Estou muito grato por isso. Mas amanhã terão a oportunidade de ver isto e de observar isto com muito mais ênfase do que hoje na sessão de adultos. Gostava de só referir, para introduzir os outros oradores, algo que aprendemos há uma semana atrás com o Elder Luís Soares e com o nosso Presidente da Área da Europa. O Presidente da Área da Europa, ele deu uma frase, ou fez uma afirmação que eu achei muito interessante. Ele disse que a alegria não está tão relacionada com as nossas circunstâncias, mas que está mais relacionada onde é que nós focamos. Eu achei esta frase espetacular, que a alegria não está relacionada com as nossas circunstâncias. E nós sabemos que temos irmãos e irmãs em circunstâncias difíceis. Mas eu, ao longo dos anos, enquanto líder, tenho observado que muitas das vezes as pessoas que têm as melhores circunstâncias parece que são aquelas que são as menos felizes. E eu não estou a inventar isto não é nenhum clichê, é o que eu tenho observado.
O Elder Whitting, ele também ele fez uma referência a um discurso, que é o discurso do rei Benjamim, é um discurso que eu amo e que já não falo nele há muitos anos. Mas eu falava nele constantemente quando eu era bispo. Neste discurso, ele chamou as pessoas para estarem junto do templo e mandou construir uma torre para que as palavras não chegassem a toda a gente. Foi um discurso maravilhoso. Foi tão poderoso que as pessoas que estavam a ouvir aquele discurso, no final do discurso, o rei Benjamim queria saber o que é que as pessoas achavam, não é? Fez um inquérito. E as pessoas disseram: não temos mais o mal, não temos mais vontade de fazer o mal, mas de fazer o bem continuamente. Agora, o Aldo Withing, o que ele falou que eu achei muito interessante é que dentro das pessoas, das famílias que estavam a ouvir este discurso, haviam crianças. E estas crianças, mais à frente, quando ficaram adultas, eles já não estavam a seguir as tradições, nem os ensinamentos, nem o Evangelho. Não estavam, já não acreditavam nessas coisas. E ele pediu-nos para pensar sobre isto. E sobre a nova geração, e sobre os nossos filhos. Por que motivo é que alguns parece que não seguem o caminho do Evangelho, mas outros seguem. E eu gostava de vos dizer que mesmo que tenhamos filhos e filhas que não estão no caminho do convênio neste momento, o Senhor olha por eles. Porque eles nasceram no convênio. Eles podem não estar no caminho do convênio, mas eles nasceram no convênio. E o Senhor vai protegê-los e vai acompanhá-los. E de alguma forma, e eu tenho visto este milagre acontecer, o coração deles vai ser tocado. Portanto, gostava de vos dizer que a alegria não está tão relacionada com as nossas circunstâncias, mas onde nós focamos. Esta é a Igreja do Salvador Jesus Cristo e peço as vossas orações para que esta conferência possa ser edificante para todos os que vão acompanhá-la. Também mando um abraço especial para aqueles que estão no autocarro neste momento a ir para o Algarve. Nossa conferência está a ser transmitida. Obrigado à tecnologia por este milagre, não é? É realmente um milagre. Gostaria de vos deixar estas palavras com muito amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, eu nunca imaginei um dia poder discursar na conferência da Estaca e eu sou muito grata pela oportunidade. E para iniciar o meu discurso, eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa que gosta de organizar tudo na minha vida. Eu sou uma pessoa mais metódica, eu gosto de planejar as coisas. E na minha transição de seminário e instituto, eu tive a oportunidade de ver muitos jovens que faziam parte da minha vida tomarem a decisão de servir missão. E muitos foram servir missão. E vendo tudo aquilo acontecer, também estava me dando uma vontade de servir em missão. Mas pronto, tinha que esperar, né? Tinha que ter a minha revelação. E hoje, né, graças ao Pai Celestial e graças às revelações, os imigrantes que estão em Portugal, eles podem também concretizar o seu desejo. E à medida que se aproxima mais a época de servir missão, podemos nos perguntar, será que eu consigo mesmo fazer isso? Será que eu consigo mesmo servir uma missão? E sim, você consegue. Pode não ser fácil e não será fácil, mas você jamais vai lamentar ter feito missão um dia. Pensando nisso e sobre algumas incógnitas que podem aparecer ao longo da nossa trajetória para poder servir a missão, eu separei um SOS para vencer os seus temores. E a primeira questão é a seguinte: e se eu não souber o suficiente a respeito das Escrituras ou do Evangelho? Bom, quando jovem, o Elder Anderson compartilhou: lembro-me de ter orado ao Pai Celestial: Pai, como posso servir em uma missão se sei tão pouco? Eu acreditava na igreja, mas sentia que meu conhecimento espiritual era muito limitado. Enquanto orava, tive o sentimento: você não sabe de tudo, mas sabe o suficiente. Muitas vezes a gente já sabe o suficiente, a gente só precisa tomar a decisão. E quando a gente toma a decisão, o Pai Celestial nos capacita. A segunda questão que separei é a seguinte: e se eu não tiver seguro que tenho um testemunho? Bom, eu nasci no convênio e sempre participei de tudo que envolvia a igreja, sempre estive muito ativa. A minha família também sempre foi muito ativa. E chega uma altura que a gente não pode mais andar sobre a luz de outras pessoas.
seja a nossa família, os nossos pais, uma sister que nos ajudou, um missionário, um colega, um membro. E quando eu tinha 16 anos, eu comecei a namorar um recém-converso. Ele tinha 1 ano e pouquinho na igreja, mas ele tinha um testemunho muito alicerçado. Eu, por outro lado, já não tinha tanto o meu testemunho. Se tinha, não sabia identificar que eu tinha. E naquela altura, ele pôde me ajudar, né? A gente leu o livro de Mórmon, eu também nunca tinha lido o livro de Mórmon e nunca tinha perguntado a Deus se aquilo tudo era verdade. E naquela experiência, Everton me ministrou com amor, sabe? Eu pude sentir ali que ele foi uma ponte entre eu e o Pai Celestial. Eu sei que a ministração, quando ela é feita com amor, ela cria um laço muito forte, né? A gente se torna inclusos na congregação, na ala, a gente se sente especial por isso. Bom, a aquisição de um testemunho é uma parte vital da preparação para a missão. Você pode sentir que seu testemunho é fraco, mas ele vai crescer à medida que você fizer um esforço sincero para desenvolvê-lo. A terceira questão que separei é a seguinte: como vou conseguir deixar a minha família e os meus amigos? Essa pergunta também me pega bastante porque, não pelos amigos, mas eu sou muito próxima à minha família, eu gosto muito de passar tempo com eles. Eu gosto de tudo que envolve a minha família, eu gosto de estar presente e gosto de participar. E por muitas vezes eu comecei a pensar, será que a minha missão, por acaso, é ajudar a minha irmã e o meu irmão, né? E eu não preciso servir e tal? Ou será que a minha missão é casada e tanto ouvir isso? Será? Bom, e depois de muito refletir, depois de muito tempo mesmo, eu cheguei ao incógnita, né? E qual será a missão que Deus quer que eu faça? Aquilo tudo era o que eu estava pensando, mas o que será que Deus espera de mim? O que é que Ele quer que eu faça? O que é que Ele quer que eu decida? E na Liahona de 2015, no tópico Mais e Si, diz: embora você sinta saudades deles, o Senhor precisa de você para ajudar outras famílias a encontrar a felicidade proporcionada pelo Evangelho. Acredite que o Pai Celestial deseja que o melhor para você e sua família. E lembre-se, a fé confia que Deus tem coisas grandiosas reservadas para todos nós. O Senhor tem bênçãos incríveis reservadas para você e para sua família, se você tiver fé para seguir adiante. E eu sei que a minha família ela é extremamente abençoada por teu evangelho. Eu sei que nós somos muito felizes por sabermos que um dia nós seremos uma família eterna. E é sobre essa felicidade, é sobre todo esse conhecimento que a gente adquire na igreja, que os jovens que decidem servir missão estão dispostos a pregar do mundo afora. O elder Deranga Oaks, do Quórum dos 12, compartilhou: se uma escolha irá fazer diferença real em nossa vida, se estivermos vivendo em sintonia com o Espírito e buscando sua orientação, podemos ter a certeza de que receberemos a orientação de que precisamos para alcançar o nosso objetivo. O Senhor não nos deixará desamparados. Eu iniciei o meu discurso dizendo que eu era uma pessoa um pouquinho metódica, e ser assim nem sempre foi tão bom para mim, nunca deu tão certo. A todo momento eu sentia que, em alguns momentos, eu sentia que isso não funcionava tão bem. Até perceber que as coisas não iriam seguir sempre do jeito que eu planejava, mas sim da forma que o Pai Celestial queria que acontecesse. Eu sei que o Pai Celestial, ele nos ama. Eu sei que ele conta com o exército de Elamã que ele tem, são os jovens, né, que é o futuro da igreja, como o presidente falou agora há pouco. Eu sei que nós somos o sal da terra e estamos aqui para fazer a diferença no mundo. Basta a gente encontrar a nossa missão, né, no mundo e que a gente possa concretizá-la. Sei que quando nos batizamos, a gente promete ao Pai Celestial que iremos perseverar até o fim. E são essas palavras que eu deixo com amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 2019, eu e o meu marido estávamos a viver num lugar muito bonito na África do Sul que chama-se KwaZulu-Natal. O Michael estava a trabalhar como professor de música num colégio de 400 rapazes, todos internados, e tinha um horário muito cheio, com aulas académicas durante o dia, aulas extracurriculares à tarde e ensaios ou turnos no dormitório pela noite. Algumas vezes eu também trabalhava nos fins de semana. O Hugo tinha 3 anos e o Miguel tinha só 1 ano. Era o nosso segundo ano de viver neste lugar que estava a 1500 quilómetros dos meus pais, dos nossos amigos e da ala onde eu me batizei.
Como devem imaginar, não era uma época fácil para nós. Então eu, com 2 crianças pequenas e desafiantes, o marido um bocado ausente e poucos conhecidos à nossa volta, estava também a tentar lidar com o meu chamado de presidente da Sociedade de Socorro da minha ala. Em julho desse ano, um colega do Michael, que tinha uma propriedade partilhada na costa, convidou-nos para irmos com a família dele passar lá o último fim de semana das férias. Então eu e o Michael fizemos as malas e metemos no carro para a viagem de 2 horas. Eu estava um bocado enjoada, mas não queria adiantar a nossa merecida viagem de descanso na praia. Ao longo da viagem, a minha má disposição piorou, até eu ter dores intensos abdominais. E quando chegamos ao destino, eu estava a sentir um bocadinho melhor e decidi vou tentar continuar a participar no programa do fim de semana e vou tentar divertir-me o mais possível. Mas ao longo das próximas 48 horas continuei a sentir melhoras, depois pioras. Ao mesmo tempo estava ao telefone com a minha mãe, que é médica, e ela sugeria medicamentos ou propunha diagnósticos. Eventualmente decidimos que era melhor eu ir às emergências, aqui neste sítio, na costa, a 2 horas da nossa casa. E foi lá que descobrimos que o meu apêndice tinha rompido e que eu tinha de entrar imediatamente na sala de operações. Isto foi o começo do período mais desafiante da minha vida. O Michael teve de voltar para casa com as crianças enquanto eu estava internada nos cuidados intensivos de um hospital muito longe da nossa casa e da nossa comunidade. Quando depois de uma semana finalmente tive baixa, voltei para casa, mas tinha uma ferida abdominal que me impedia de pegar nas crianças, estender a roupa, conduzir o carro e fazer as outras coisas que eu tinha a fazer como mulher e como mãe. Passado 2 dias, fui a um médico novo no hospital da minha zona, com uma carta de referência do cirurgião que me tinha operado para inspecionar a ferida. Ele olhou 5 minutos e passou-me logo, disse para eu ir visitar uma enfermeira, que ia limpar e tomar conta da minha ferida. Mas durante 4 dias em que eu visitava a enfermeira todos os dias, ficou mais óbvio que eu estava em estado de deterioração, mas ela não conseguia convencer o cirurgião de fazer um exame como devia ser, de ver se havia qualquer coisa que era preciso fazer. Eventualmente decidimos que era melhor eu entrar na sala de emergências, felizmente perto da minha casa, porque além das dores eu tinha desenvolvido também febre. Descobrimos que eu tinha uma infecção bactéria e outra fúngica ao mesmo tempo. Tive de ter mais 3 cirurgias para resolver o problema e fiquei nos cuidados intensivos, meia consciente, durante vários dias. Houve um dia em que eu acordei e fiquei lúcida pela primeira vez e decidi tomar um chuveiro. Mas nem consegui chegar à porta da casa de banho por falta de forças. Só depois de conversas com enfermeiras e uma equipa enorme de médicos que me tinham tratado é que eu percebi. Quando eu fui formado no útero, o meu apêndice tinha-se preso na faixa por trás do meu cólon, em vez de estar à frente, como é normal. E quando explodiu o meu apêndice, os pecados tinham ido parar para perto dos meus pulmões e entre os intestinos. Desculpem a imagem. E depois da primeira cirurgia, fiquei com esses pecados a apodrecer no abdômen. Entre o primeiro cirurgião que me operou no Hospital da Costa, o médico que me tinha negligenciado e todos os que me tinham operado as seguintes 6 vezes, ninguém tinha ouvido de uma situação destas. Por causa do extenso dano causado pelo apêndice, tiveram de cortar várias partes dos meus órgãos. Houve uma altura em que não sabiam se eu ia voltar a respirar sozinha, muito menos tomar um chuveiro sozinha. Passei alguns dias a tentar aceitar o fato de eu não conseguir fazer coisas sozinha, que eu era como uma criança durante um bocado de tempo. Eu tinha perdido 15% da minha massa musculosa. Tive várias sessões de terapias de vários tipos, consultas com nutricionistas e muito poucas visitas da minha família por causa dos riscos de eu apanhar mais alguma infecção. Isto tudo enquanto o meu marido tinha um trabalho muito desafiante e os meus filhos eram muito pequenos. Mas entre tudo isto, durante este maior desafio, também veio a maior inundação de amor. Poderia passar horas a explicar as bênçãos que eu recebi durante este período. Em retrospectiva, eu vejo a mão de Deus durante este período.
durante essa experiência. Famílias, amigos, membros da igreja, colegas do trabalho, enfermeiras, médicos, houve ajuda e apoio que me veio de todos os lados. Houve muitos milagres, muitas situações que me mostraram que as pessoas estavam preocupadas por nós. A família veio de outros países para estar comigo e apoiar-me enquanto eu recuperava. Houve uma amiga que não era da igreja que todos os dias, enquanto estive no hospital, mandava-me uma escritura para tentar apoiar-me e animar-me. Quando eu voltei a casa, eu vi que o nosso frigorífico estava cheio de refeições. Até havia uma lista de um horário com os nomes de pessoas que iam levar e buscar os meus filhos da escola. Um colega pagou à empregada 2 dias extras para ela vir à nossa casa limpar a casa, lavar a roupa, secar a roupa. Colegas do Michael tinham ido à nossa casa para passar tempo com ele, enquanto ele dava de comer às crianças depois do trabalho e até ficaram com as crianças em casa para ele poder visitar no hospital. E claro, portadores do sacerdócio foram ao hospital dar-me bençãos, incluindo o presidente da estaca, que até era cirurgião e pôde dar apoio médico também. O meu nome estava na lista de oração do templo durante muitas semanas. Eu fiquei completamente sobrepujada com as evidências de amor por mim e pela minha família. Quando nós falamos em ministração, muitos pensamos nas designações que não cumprimos suficientemente e sentimos culpados ou frustrados. Isto não é ministração. Muitas vezes pensamos nas visitas que temos de fazer, os chocolates que temos de comprar, com prenda de Natal, mas isto não é ministração. A palavra ministração deverá ser substituída no nosso vocabulário por discipulado de Jesus Cristo. E isto foi o que me abençoou mais a mim e à minha família durante a minha doença e a minha recuperação. Quando eu voltei às reuniões na igreja, todos vieram ter comigo para dar-me um abraço, um aperto de mão, para expressar a sua felicidade pela minha recuperação. E eu nunca me tinha sentido tão acolhida pelos membros da minha ala desde o meu batismo. Os meus filhos reconheciam e abraçavam crianças e adultos aos quais não tinham prestado nenhuma atenção antes. Ir às reuniões da igreja tornou-se um evento social e não só espiritual, com maior participação. Até vieram amigos e colegas a algumas reuniões porque tinham sido impressionados com a atenção que os santos nos tinham mostrado durante a nossa dificuldade. Eu sinto muito que o contexto deste derramamento de amor, inclui o trabalho que nós, como Presidência da Sociedade de Socorro e do Quórum de Elders, com o Bispado, tínhamos feito durante o ano anterior, porque foi em abril de 2018 que o novo programa de administração tinha sido lançado. E havia muitos irmãos e irmãs confusos com esta estranha ideia tão diferente do programa de mestres familiares e professoras visitantes. Mas depois de muitos treinos e várias e repetidas entrevistas de ministração, os adultos e os jovens estavam a começar a perceber como mostrar amor pelo próximo. Então, quando a Presidente da Sociedade de Socorro deles ficou muito doente, sem designações, sem obrigações, vieram todos a resgatar-me a mim, ao meu marido e aos nossos filhos. Isso é que é administração. Não estou a dizer que fui eu que fiz algum milagre, porque eu não causei a minha doença. Também não acho que nós deveríamos esperar que o Senhor nos ensine pela tragédia o que poderíamos aprender no dia a dia. No seu discurso chamado Salvação e Exaltação da Conferência Geral de abril de 2008, o presidente Russell M. Nelson, que na altura era Elder Nelson, disse: "No plano eterno de Deus, a salvação é um assunto individual, já a exaltação é um assunto de família." Não sei se vocês já notaram que a razão pela qual nós chamamos uns aos outros irmãos e irmãs é porque somos todos família. Somos todos filhos de Deus, com o objetivo de voltarmos para o nosso lar, com os nossos pais eternos. E então, da mesma maneira, o versículo de Malaquias 3, que foi traduzido por Joyce Smith, em Joyce Smith História, versículo 39, que diz: "Ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais." Não se aplica só ao trabalho de templos e genealogia. Poderíamos dizer que os corações dos irmãos voltar-se-ão para as irmãs e os corações das irmãs voltar-se-ão para os irmãos.
Em abril de 2018, quando o programa de administração foi lançado, o elder Jeffrey R. Holland deu um discurso chamado Estar com eles e fortalecê-los. Lá ele explica: Irmãos e irmãs, temos uma oportunidade enviada pelo céu de demonstrarmos a religião pura diante de Deus, de carregar os fardos uns aos outros para que se tornem leves, de consolar aqueles que precisam de consolo, para ministrarmos às viúvas e aos órfãos, aos casados e aos solteiros, aos fortes e aos desamparados, aos oprimidos e aos poderosos, aos felizes e aos entristecidos. Resumindo, todos nós, cada um de nós, porque todos nós precisamos sentir a mão calorosa de amizade e ouvir uma firme declaração de fé. No mesmo discurso do elder Holland, ele conta uma história parecida com a minha, mas mais trágica, em que uma mãe de repente ficou doente e foi de ambulância para o hospital, e a primeira pessoa a quem o marido telefonou foi o ministrador. O elder Holland conta. Mais tarde, Brett me disse: a parte surpreendente dessa história não é que Edwin tinha vindo quando eu chamei. Em uma emergência, sempre há pessoas dispostas a ajudar. Não. A parte surpreendente dessa história é que ele foi a primeira pessoa em que eu pensei. Havia outras pessoas por perto. Kristen tinha um irmão e uma irmã que moram a menos de 5 km de distância. Temos um excelente bispo, o melhor. Mas o relacionamento entre mim e Edwin é tal que senti instintivamente que devia ligar para ele quando precisei de ajuda. A Igreja nos fornece um meio estruturado de vivermos melhor o segundo mandamento: amar, servir e desenvolver relacionamentos com nossos irmãos e nossas irmãs que nos ajudem a nos aproximarmos a Deus. Outra citação, desta vez da presidente Jean B. Bingham, da mesma conferência. Às vezes pensamos que temos de fazer algo grandioso e heroico que conte como serviço prestado ao próximo. Contudo, simples atos de serviço podem ter um impacto profundo nos outros, assim como em nós mesmos. O que o Salvador fez? Por meio de suas dádivas celestiais da expiação e da ressurreição, ninguém mais exerceu uma influência tão profunda sobre todos os que já viveram e ainda viverão sobre a face da terra. Mas ele também sorriu para as pessoas, falou e caminhou com elas, as ouviu, encontrou tempo para elas, incentivou-as, ensinou, alimentou e perdoou. Ele serviu à sua família e a seus amigos, vizinhos e a estranhos, e convidou conhecidos e aqueles a quem amava a desfrutarem das ricas bênçãos do seu Evangelho. Esses atos simples de serviço e amor provêm um modelo para o modo como ministramos hoje. Alguma vez o nosso Salvador olhou para a multidão e pensou: estou muito cansado. Esta semana não tenho tempo de abençoar os meus irmãos. Ou, bem, eu já mandei uma mensagem de texto aos meus irmãos a dizer que eu pensei neles esta semana. Agora já está feita a minha ministração. Tic! A presidente Bingham continua. Ao terem o privilégio de representar o Salvador, ao se esforçarem para ministrar, perguntem a si mesmos: como posso partilhar a luz do Evangelho com essa pessoa ou família? O que o Espírito está me inspirando a fazer? Tantas vezes que nós falamos sobre os missionários e o fardo que eles carregam, e admiramos os missionários por causa da sua designação como representante de Jesus Cristo. Mas por que é que não fazemos o mesmo com os ministradores? Se os missionários podem viver pelo Espírito para partilharem a luz do Evangelho, por que não todos os ministradores, que também somos representantes do Salvador? Na minha experiência que eu contei, tantas coisas tinham-se errado para que eu tivesse essa experiência tão desafiante. Até o meu próprio corpo, templo do meu espírito, foi formada de uma maneira única que contribuiu à seriedade da minha condição. Mas entre todo o mal, o amor de Deus penetrou, não de uma maneira transcendente ou milagrosa, mas por meio das pessoas na minha vida. Algumas que não sabia que estavam conscientes da minha situação. No treino com o Elder Soares no fim de semana passado, a irmã Márcia Silva, conselheira na área, disse que a ministração não é só uma designação, mas é uma atitude.
Fizemos convênio na pia batismal e no altar do templo para seguir Jesus. Que melhor maneira de fazer isso há, senão as nossas designações de ministração? Vou terminar com mais uma citação do Elder Holland, mas desta vez do discurso O Ministério da Reconciliação de outubro de 2018. Não fiquem à espera de muitas mais instruções, apenas saltem para a piscina e nadem em direção aos necessitados. Não fiquem parados a pensar se devem nadar de costas ou de bruços. Se seguirmos os princípios básicos que foram ensinados, permanecermos alinhados com as chaves do sacerdócio e buscarmos a orientação do Espírito Santo, não podemos falhar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E já podemos ir todos para casa, porque eu acho que a irmã Inês fez uma cópia do meu discurso, não sei o que aconteceu. Temos que variar aqui os temas um bocadinho, presença da estaca. Queridos irmãos e irmãs, quero-vos dizer que tenho um testemunho profundo e sincero sobre este programa de administração. Amo este programa de administração. É um programa inspirado. Tenho visto vidas de pessoas, de irmãos e irmãs, a serem mudadas, a serem melhoradas por causa deste programa. Não por causa do programa em si, mas por causa desta atitude que estamos a falar hoje aqui. Desta forma expressa e manifesta do amor em tempo real. Desta forma manifesta do amor na prática. É muito curioso pensar que, e se quiserem ver, eu posso-vos mostrar os meus apontamentos mais tarde. Todas estas citações e estas algumas frases que a irmã Inês citou do fim de semana passado, da irmã Márcia e da liderança do fim de semana passado, da instrução, eu tencionava partilhar convosco. Mas é bom perceber que o Espírito toca-nos para nós falarmos aquilo que tem que ser falado. E eu gostava de partilhar convosco uma cartinha que me mandaram na altura que eu estava na missão. Eu recebi uma cartinha pequena de uma amiga e eu gostei muito daquilo que vinha naquela cartinha. Fez-me pensar durante algum tempo e ajudou-me a melhorar enquanto missionária. E a cartinha trazia uma citação que dizia assim, portanto eu vou ler a citação, está bem? A tua tarefa, construir um mundo melhor. E eu respondi, como? O mundo é tão vasto, é tão grande e espaçoso, tão complicado. E eu sou tão pequeno e pouco útil. E não há nada que eu possa fazer. Mas Deus, em sua sabedoria, respondeu-lhe, apenas constrói o melhor tu. E aquilo naquele momento tocou-me de uma forma muito especial e ajudou-me a perceber que nós estamos no Evangelho não é para mudar os outros, não é para converter os outros, é para nos convertermos a nós e para nos mudarmos, melhorarmos a nós próprios. E a ministração, para além de ser um programa muito voltado e muito virado para amar o próximo e para ajudar o próximo, também é um programa virado para nos ajudar a nós próprios. Porque ocasionalmente não são só os outros que precisam de ajuda. Ocasionalmente também somos nós. E ninguém tem um vidente na sua cabeça e na sua vida que lhe possa dizer, a não ser a ajuda do Espírito, fulano ou fulano precisa de ajuda. Às vezes temos mesmo que ser nós próprios a levantar a mão e dizer, eu estou mesmo a precisar. Por vezes temos que ter a coragem e a simplicidade de fazer a ligação, de pegar no telefone e dizer socorro. Portanto, ministração não é apenas
para quem me rodeia, para a minha família, para aqueles que estão próximos de mim, para aqueles que eu lidero, para aqueles que eu estou no dia a dia na comunidade. Ministração é também para nós próprios. Quando eu preciso de me recolher para estar em comunhão com Deus, eu posso lembrar-me que quando Cristo precisou de o fazer, Ele não o fez sozinho. No momento mais crucial da sua vida, para estender um amor incondicional a nós, Ele escolheu 3 amigos para levar consigo. Ele não foi sozinho. Ele podia ter ido. Ele tinha esse poder. Mas ele decidiu ir acompanhado. Ele levantou a mão e disse: eu preciso que vocês venham comigo. Eu preciso que fiquem aqui a orar e a vigiar por mim. Ele sabia que ia ser difícil. Ele tinha esta noção. E também sabia que, tendo a companhia e a oração dos seus amigos, ia facilitar. E é magnífico, é maravilhoso perceber a coragem do Salvador, sendo o Senhor do Universo quem ia colocar o mundo às suas costas naquele momento em que se ajoelhou no Getsemane. Perceber que precisava da ajuda dos seus amigos, dos seus discípulos. E é maravilhoso olhar para este exemplo e pensar: por que é que nós não podemos fazer o mesmo? A irmã Inês enumerou com a sua experiência pessoal e maravilhosa, no meu entender, todas as maneiras possíveis de ministrar, de ajudar. Eu sou grata por já ter vivido na minha vida este tipo de ministração. Vinda ou não de membros da igreja. Não é preciso que sejam membros da igreja. Mas é bom perceber quando vem daqueles que se dizem discípulos do Salvador. É bom perceber que vem daqueles que fizeram convênio com ele e que levam a sério estes convênios. O Elder Ulisses Soares, na semana passada, disse que para podermos ter mais inspiração, mais revelação, mais força na nossa vida, mais luz, nós devemos incorporar cada dia melhor os ensinamentos de Cristo. Que ao fazê-lo, isso vai nos trazer melhor entendimento, vai nos ajudar a entender melhor a forma pela qual o Salvador servia da forma que o fez. E vai nos ajudar a nós a percebermos como agir no futuro. Em meio a todos estes tumultos, estas guerras, eu penso que todos nós, faz-nos falta a todos um pouco mais de revelação, um pouco mais de luz, para nós próprios, para as nossas famílias. Onde ir daqui para a frente, o que fazer, saber que não estamos sozinhos, que temos uma família extensiva que está lá para nós. Se ministração é fortalecer as famílias, é fortalecer o lar, é fortalecer comunidades, é fortalecer a nós próprios, então é o que temos que fazer. Há uma urgência na ministração, em incorporar este princípio na nossa vida. Agora, eu gostava de partilhar convosco, não sei se já pensaram sobre isso. Desculpem, não sei se já pensaram sobre isso. De onde é que este programa veio? Porquê é que ele nasceu? Como é que ele surgiu? Não sei se já pensaram um bocadinho sobre isto. Algumas semanas atrás aconteceu algo na minha vida, uma experiência que eu tive muito especial, que me fez pensar um pouco sobre isto. E eu dei por mim, à procura nas escrituras, o porquê para algumas coisas na minha vida.
e encontrei várias escrituras, várias respostas, mas não estava à espera de encontrar uma que fosse tão óbvia. E li sobre o profeta Elias, quando ele se zangou e estava desesperado e foi para o meio do deserto e sentiu-se muito sozinho e sentiu-se desamparado até. E depois li sobre Joseph Smith, quando ele está na prisão, em Liberty, e um dos versículos diz: onde estás tu, ó Deus, e onde está o teu pavilhão? Querendo dizer, onde está a tua proteção? E outros, vários exemplos. E levou-me a um momento em que um grande amigo meu me perguntou há 3 semanas, fez uma pergunta muito simples, me fez pensar ali um bocadinho, e foi na verdade a razão que me levou às Escrituras. E ele olhou para mim num momento muito difícil na sua vida, em que ele perdeu a sua esposa, demasiado jovem. Ele olhou para mim e disse: Fátima, onde é que está Deus? E por um segundo eu pensei, foi muito rápido. Eu pensei, não sei responder a esta pergunta. Mas no segundo a seguir, lembrei-me e senti no meu coração aquilo que eu já senti várias vezes durante vários momentos de ministração. O Espírito a dizer-me: está aqui Deus. Deus está aqui. E foi isso que eu respondi. Eu disse: olha, Deus está aqui. Não estás sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Há sempre alguém. Há sempre uma comunidade. Há sempre um líder. Há sempre um amigo. Há sempre um familiar. E é aí que está Deus. Há um filme que eu adoro que se chama Os Miseráveis, que com certeza os irmãos conhecem. E num dos momentos do filme, quando uma das protagonistas também está acamada com uma grande doença, ele pergunta onde está Deus. E ele explica: amar outra pessoa é ver a face de Deus. Então é aí que está Deus. Quando tiramos o nosso tempo, quando tiramos da nossa vida para dar a outra pessoa, porque o tempo não volta para trás e o tempo é a maior prova de amor que nós podemos dar a alguém. É a maior forma de dizer: és importante para Deus, porque eu estou aqui e Ele mandou-me para estar aqui para ti, hoje, neste momento que tu precisas. Então, ao darmos o nosso tempo, é darmos às pessoas à nossa volta um bocadinho de Deus. Agora, porque este programa é tão espetacular e maravilhoso, do qual eu tenho um testemunho muito fervoroso? Porquê? Porque nós somos humanos. Esquecemos rapidamente do amor que o Senhor tem por nós. É muito fácil duvidar. É muito fácil duvidar daquele momento no Getsemane em que Cristo esteve sozinho, para que nós soubéssemos que o seu amor é impenetrável. Chega a todos, chega a todo lugar, chega a todo lado. E é aí que está Deus. Deus está em nós. Deus está em cada uma daquelas pessoas que no silêncio às vezes, sem ninguém perceber, se foi só dar um abraço, ou foi só pôr um papelinho, ou saiu do seu caminho
para tu saberes que é aí que está Deus. E foi isto que Joseph percebeu também. E Elias percebeu também. E eu percebi também naquele dia. É aí que está Deus, em cada um de vocês. Cada vez que levantam as vossas mãos para fazer algo por alguém, é aí que está Deus. Para cuidar, para ensinar, para apoiar, para levantar, para erguer, para ajudar, para ter compaixão das fraquezas dos outros. É aí que está Deus. E é por isso que existe este programa maravilhoso, que ao incorporá-lo na nossa vida, somos melhores discípulos, melhores pessoas, melhores filhos de Deus. Deste o meu testemunho sobre a expiação do Salvador. A maior administração de sempre. Sou grata por todos vocês e todos os vossos momentos e atitudes de administração. Nós não vemos tudo, não estamos com todos a toda a hora, mas eu sei, se eu pegasse o meu telefone no momento de socorro, eu consigo pensar em algumas pessoas que eu sei que viriam logo, e vocês com certeza também. Sou grata por toda a administração que já foi feita à minha família e que é feita hoje em dia. Não poderia fazê-lo sozinha. Sou muito grata pelo vosso exemplo, pela forma como me inspira a ser melhor. Sou grata pelo Espírito nos poder tocar e dizer: é o amor de Deus. É onde Ele está. É lá que Ele vai estar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos a todos os que prepararam a capela, aos tradutores, a todos os que estão envolvidos na transmissão, a todos os que trabalham e que trabalharam para que pudéssemos ser edificados pelas palavras que ouvimos até agora. Agradecemos também ao Espírito por ter testificado aos nossos espíritos das verdades que até agora foram ditas. E agradecemos às irmãs que prepararam estas mensagens fantásticas e também já agora ao Presidente Cordeiro. Vamos agora ter o prazer de ouvir o Presidente Rogério Almeida, primeiro conselheiro da Estaca. Logo de seguida cantaremos o hino número 41, Firmes Segui, e a última oração será feita pela nossa irmã Sónia Cristina Silva, Presidente das Moças da Ala de Setúbal 2. Depois da última oração, esta sessão da conferência terminará. Amanhã, a sessão geral de domingo decorrerá no Centro da Estaca de Setúbal, das 10 ao meio-dia. Haverá transmissão também dessa sessão pelos canais previamente divulgados para as alas e ramos da Estaca, tanto no Alentejo como no Algarve. Presidente Almeida. Bom dia, desculpa. Quem se levantou de noite às 6 da manhã e está aqui agora ainda. Boa noite, queridos irmãos, irmãs e amigos, e sou muito grato pelas palavras que ouvi. A ministração está em dia hoje. Não vou falar sobre ministração, mas é um assunto que me tem preocupado nestes últimos meses. Já compartilhámos este assunto em algumas reuniões da Estaca. E vou tentar falar lentamente para ajudar a irmã Sónia, para que ela consiga traduzir. Vou começar por citar uma escritura que está em Doutrina e Convênios, 29:34. E o Senhor disse: todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena. Malaquias falou sobre os dízimos e as ofertas, mas o nosso Salvador, na sua visita ao continente americano, ele voltou a repetir o que havia sido profetizado por Deus a Malaquias ao povo quando a sua visita do continente americano. O Salvador pediu pessoalmente ao povo para que pudessem escrever as verdades reveladas ao seu pai Malaquias, por seu pai Malaquias. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque me roubastes a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Perdão. E provai-me então com isto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, não haja espaço suficiente para receber. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa videira derrubará antes do tempo o seu fruto nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, quando pediu ao povo nefita para novamente escrever estas palavras, e ele disse isso para nós também, ele certamente tem um desejo. Ele deseja que nós sejamos abastados, mas também humildes, caridosos, mas também praticantes da palavra, abnegados também, mas também estudiosos, industriosos, trabalhadores, firmes, pessoas de compromisso e fiéis aos princípios ensinados. Alguns princípios que promovem a autossuficiência. Eu gostava de falar sobre algumas maneiras de desenvolver este princípio. Há um plano na igreja e chama-se plano de autossuficiência. Eu já vi aquela folha uma série de vezes. É uma espécie de um orçamento. Eu, lá na minha casa,
há muitos orçamentos, em especial, que sou eu que os faço para os meus clientes. E temos que incluir, eu especialmente, eu tenho orçamentos com centenas de items para uma casa, por exemplo, ou para nós gerirmos o nosso negócio, se calhar não é necessário ter tantos items quanto eu, quando faço um orçamento para um trabalho. Mas o orçamento, por exemplo, de uma casa, o meu orçamento preferido seria algo assim do género. Que era um orçamento que pudesse incluir as verbas para estudar, as verbas para poupar, as férias do trabalho, se for possível, e as outras todas as coisas que nós ouvimos na igreja há muitos anos, como entregar um dízimo, pagar a renda de casa, como toda a gente sabe, pagar a água, a luz, a gás, a saúde, o médico. Porquê é que eu incluí estes primeiros itens? Se nós queremos estabelecer um plano para nós de autossuficiência, e eu já o estabeleci há muitos anos, e tenho vindo a tentar cumpri-lo, conforme os anos vão passando, devo dizer que estou 10 anos atrasado àquilo que eu tinha planeado quando era um jovem de 20 anos. Mas pronto, fiz o meu melhor e sempre tentei seguir aquele plano à risca. Mas há coisas que são muito pequenas e que ajudam muito a nós sermos bem-sucedidos nesta tarefa. Um grande exemplo que eu tenho de pessoas que não são da igreja e tem um pouco a ver com a autossuficiência. Conheço pessoas que são honestas nos seus negócios, mas também são honestas para com aqueles que trabalham para eles. E conheço também pessoas que vivem padrões morais muito elevados. Conheço também outras pessoas que, apesar de serem pessoas muito abastadas, são pessoas muito humildes e respeitam aquelas bênçãos que lhes foram dadas. Por exemplo, conheço pessoas que não são capazes de banjar. No entanto, teriam a possibilidade de gastar, não vou dizer milhões, mas porque o dinheiro também lhes custou muito a ganhar, mas se calhar seriam capazes de viver vidas bem melhores do que aquelas que eu estou a fazer. E conheço outras pessoas que continuam a procurar desenvolver aptidões, apesar de já estarem bem na sua vida, continuam a estudar, continuam a querer conseguir novas skills, novas maneiras de ganhar mais algum dinheiro ou maneiras de trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Mas isto que eu estou a falar, irmãos e irmãs, é tudo muito bonito quando nós estamos bem, né? Eu não posso dizer que estou a passar necessidades agora, mas para quem está a passar, estas palavras que eu estou aqui a ditar da boca para fora, é muito bom para mim, porque eu não estou a passar por esse problema. Mas eu gostava só de lembrar algo muito especial que ensinamos e praticamos aqui na igreja. O Senhor nunca nos vai deixar sozinhos neste projeto de autossuficiência. A igreja coloca à nossa disposição quase tudo, não é tudo, mas quase tudo aquilo que é necessário para sermos bem-sucedidos na nossa vida. Mas se ainda assim as coisas correrem mal, mesmo que nós façamos tudo e que não consigamos prover a nossa própria autossuficiência, eu faço um desafio, que é: peçam ajuda. A igreja disponibiliza N de items que nos ajudam por exemplo, temos o aperfeiçoamento, temos o armazenamento familiar, temos o adquirir melhor emprego, iniciar o nosso próprio negócio. Quer dizer, temos um manancial de informação que está disponibilizado e líderes e professores para nos ajudar. Ainda temos esta escritura que acho que é fabulosa. Doutrina e Convênios 84, 88. E quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós, e estarei à vossa direita e à vossa esquerda,
E o meu espírito está em vosso coração, e os meus anjos ao seu redor para vos suster. Queridos irmãos, há umas pessoas que me preocupam especialmente. Eu preocupo muito saber que há pessoas que passam necessidades básicas silenciosamente. Não pedem ajuda à igreja. E isso também é errado. Entretanto, certamente, há outras pessoas, não estou a dizer que são da igreja ou não, vivem desregradamente, sem qualquer compromisso pessoal, em trabalhar com afinco. Eu, quando começo a pensar que há pessoas que não fazem tudo o que estão ao seu alcance, caem em trevas espirituais e muitas vezes não conseguem discernir o que é melhor para a sua vida. Vou aproveitar mais alguns minutos que tenho para falar sobre um assunto que é sensível e eu presumo que seja comum a todos. Certamente, em algum período da nossa jornada mortal, enfrentámos estes desafios. Que é a nossa incapacidade de suportarmos as despesas e pagarmos as nossas contas. Ou seja, sermos autossuficientes. Eu, por experiência própria, só conheço duas maneiras de pagar todas as despesas. Foi aquilo que me ensinaram, e por acaso foi em casa, me ensinaram isso. Desde pequenino, a minha mãe entregava-me um orçamento para eu gerir e eu tinha que gerir o orçamento do mês para a casa com o dinheiro que ela me entregava. E há duas regras de ouro. Ou trabalhamos mais para ganhar mais dinheiro para suprir as necessidades, ou então reduzimos os gastos aos limites do nosso orçamento. Posso-vos dizer que eu comi um frango durante anos a fio. Porque não havia mais, tinha que comer aquilo que se podia. Agora gostava que prestassem atenção em algumas palavras que eu vou dizer, algumas coisas que eu vou ensinar. Atenção, eu não sou nenhum guru das finanças, nem nenhum coach, como agora se usa muito. Mas posso dizer que já tive a oportunidade de sentir na pele alguns grandes desafios. Prestem atenção, há algumas maneiras que conseguimos inverter esta situação e muitas delas são de caráter espiritual. Não tem nada a ver com dinheiro nem com trabalho. Contudo, a minha experiência diz-me que quando o dinheiro não estica, existem algumas maneiras de resolver este problema. E acreditem que eu já vi sobrar muitos meses ao ordenado. Não sobrava o dinheiro. Queridos irmãos e irmãs, temos algo na nossa vida que nos ajuda a enfrentar estes desafios. Acreditem que eu sei que é muito difícil ter o peso deste fardo. Agora vou dizer como é que disse o Hélder Luís Soares, folclore. O fardo do folclore, que é o homem tem que prover para a família. Como diz o Luís Soares, é folclore, foi folclore. Ou tradições. Pensem nisto. Quando um homem sente o peso dessa responsabilidade sozinho, é algo devastador. É algo muito difícil. E acreditem, por vezes temos ao lado uma companheira ou uma esposa ou uma família inteira para nos ajudar a carregar este fardo. Ou por outra, às vezes nem é preciso que eles carreguem o fardo. Basta que nos digam assim, olha, mas essa responsabilidade não é só tua. O que é que podemos fazer em conjunto? Com orações e meditação conjunta, percebemos na nossa família que tínhamos capacidade de endividamento. O que é capacidade de endividamento? Não é suposto que nós contraímos muitas dívidas, é verdade. Tendo a casa,
ou um carro, e há 20 anos atrás falávamos só na casa. Eu ouvia muitas vezes este assunto. Mas também percebi que tinha mais coisas. Tínhamos algumas horas disponíveis, tínhamos sábados, tínhamos feriados, domingos não, porque tínhamos à igreja. Tínhamos armazenamento. Enfim, em última instância, é possível muitas vezes sermos autossuficientes sem recorrer à ajuda externa. Posso dizer que na minha vida pessoal, pronto, infelizmente, tive que hipotecar alguns bens e outros vendê-los. Mas como diz a expressão portuguesa, não é? Vão-se os anéis, mas ficam cá os dedos. Bons para trabalhar, cheios de calos. Aprendi que a labuta da vida tem 24 horas e que é possível durante muitos anos trabalhar 18 e dormir o resto. Às vezes só temos tempo para comer. É meia horinha, dá para comer. Também podemos vender as coisas supérfluas. Podemos alterar os nossos hábitos alimentares. A parte que eu mais gostei foi, andei fit durante anos. E pá, nem ginásio pagava. Queridos irmãos, eu sei que às vezes é difícil nós largarmos aquelas benesses ou aquelas pequenos prazeres ou aquelas coisas que nós temos direito, porque efetivamente são coisas boas, todos temos direito. Mas quando nós queremos viver livres do peso da dívida, é algo tão bom. Às vezes ponho-me a pensar, que raio porque é que o carro variou e eu tive que comprar um carro novo. E a malta diz, compraste um carro novo, tu queres? Eu não. E, infelizmente eu gostava de ter só um carro. Mas eu como faço, para vocês terem uma ideia, eu faço 10 mil quilómetros no mês, às vezes mais. Não posso ter um carro que avarie de vez em quando. E não me consigo livrar de algumas dívidas. Mas felizmente tenho conseguido pagá-las. Porquê? Porque tenho capacidade de trabalho. E essa capacidade de trabalho também permite ter a capacidade de endividamento. Eu não estou a dizer para irem comprar um carro novo porque o vosso está velho, está bem? Não façam isso. Se conseguirem fazer poucos quilómetros e aquele trabalho é perfeito. Para mim seria perfeito. Mas é tão bom ser livre. Ficar livre das dívidas. Ou do empréstimo. Sabem porquê? Porque eu pessoalmente posso trabalhar menos. É só por isso. Imagino qual é a liberdade, a sensação de liberdade de pensar, olha, este mês não tenho que pagar aquela conta. Eu aqui há uns anos conheci uma pessoa que era muito hábil na parte financeira. Eu não sou nenhum mestre das finanças, mas ele escreveu-me um plano muito rápido de pagar dívidas. E eu achei aquilo maravilhoso. Ei, só tem um problema. É que a gente tem que cumprir aquelas regras todos os dias. Vai comprar uma bolacha? Não. Vai comprar uma pastilha? Não. Vai beber no seminho? Não. Era pão, água e sal. E água. Da torneira. Agora, vão para casa e façam um orçamento sem mesmo nada. Mas daquelas sem pôr mesmo nada que seja supérfluo. Nada. Nem Coca-Cola, nem sumos. Só frutinha, legumes, peixinho congelado, não pode ser fresco, franguinho. Pá. Experimentem fazer um orçamento assim. Vocês vão ficar abismados. Ia pá, eu consegui viver só com metade do ordenado. Quer dizer, para quem paga uma renda de casa de 800 euros, é impossível. Metade do ordenado não chega. Às vezes nem um ordenado inteiro.
Mas, queridos irmãos, vou citar outra vez Malaquias. Roubará o homem a Deus? Além dos dízimos e das ofertas, também rouba. Nos talentos, na capacidade de trabalho, de servir na igreja, na capacidade de ter um melhor trabalho, ter mais tempo para servir na igreja, no exemplo que dá como homem e como mulher na sua industriosidade, no exemplo que dá em ser caridoso, generoso, abnegado. É nisso que muitas vezes os homens roubam a Deus. Naquilo que podem dar, não tem nada a ver com dinheiro, nem com ofertas de jejum. Às vezes reclamamos, eu sou um daqueles que reclama também. Eu, quando digo que reclamamos, não é os outros. Eu sou daqueles que reclamamos que tenho poucas férias. Mas sabem porque é que eu tenho poucas férias? A culpa não é do trabalho, a culpa é minha. Deveria dizer que não. Mas depois lá tinha que cortar na Coca-Cola, né? no bifinho de vaca, e nas outras coisas. Pá, mas eu quero isso, pronto, olha. Lá sacrifico as férias. Presidente, não vamos por aí, né? Cada um bebe aquilo que apetece. Eu já deixei de beber vinho há tantos anos, agora querem tirar a Coca-Cola. E podia já dizer, mudem-me de igreja. Queridos irmãos, o Senhor não dá instruções, não sejam espirituais. E é tão bom sermos livres e o nosso espírito ser livre para trabalhar as horas que pode ou quer, para servir na igreja, para ter mais tempo. E acreditem, não precisamos de fatos caros, não precisamos de carros muito bons. Nós conseguimos levar uma vida muito simples. Mas às vezes o nosso desejo de querer ter mais e melhor. E o Senhor às vezes ensina-nos da maneira mais difícil. Foi isso que eu aprendi nas dificuldades. Eu consigo viver com tão pouco. Só que se terminar prestando o meu testemunho, que eu sei que o Senhor quer que nós sejamos felizes, quer que nós sejamos gratos, quer que nós sejamos abastados, mas também abnegados, generosos. E esta é a sua igreja. Ela foi restaurada pelo profeta José Smith. Era um homem de trabalho. O nosso profeta foi um homem de trabalho. Ele serve na igreja com 100 anos, queridos irmãos. Ele lidera a sua igreja por intermédio do nosso Salvador. As verdades são reveladas ao nosso profeta. Ele tem comunicação direta com Jesus Cristo, o Pai Celestial. E deixo isto em nome de Jesus Cristo. Amém.
Querido e bondoso Pai Celestial, somos gratos, Pai, pela oportunidade que tivemos de estar aqui na sua casa. Somos gratos por todas as palavras que ouvimos e a forma como podemos ser inspirados. Somos gratos por poder dar do nosso tempo ao Senhor e podermos assim cada vez mais ministrar mais e melhor. Somos gratos pela forma como podemos fazer os nossos orçamentos e ser melhores a cada dia. Hoje pedimos-lhe uma bênção especial para podermos voltar às nossas casas e podermos pensar em todas estas coisas que aprendemos nesta noite. É isto que lhe pedimos, em nome de Cristo. Amém.